Capítulo 14, preparativos. Bom, o Aniceto veio conversar com os dois, com o André e com o Vicente, e fez um convite para eles, dizendo que Telésforo tinha dado uma missão para ele na Terra, na crosta, e que ele poderia atendê-la particularmente, quer dizer, não ia levar uma equipe, né? E ele pôde convidar os dois para ir lá junto com ele, uma semana. O André e o Vicente ficaram tão felizes, porque ia ser a primeira vez que eles iam ajudar na crosta terrestre. Só que, de repente, o André se lembrou: ai, mas eu nunca consegui ajudar nenhum dos encarnados nas suas atividades, nas suas dificuldades, eu não consegui. Ele só pensou. E o Aniceto captou o pensamento dele, ele ficou até com vergonha. E o Aniceto disse: ah, André, você nunca conseguiu ajudar porque a tua visão não está desenvolvida, você ainda não tem a visão própria de quem consegue ajudar. E aí ele ficou pensando: nossa, existe isso, é? E aí o Aniceto disse: vocês dois, amanhã cedo, procurem no gabinete de auxílio magnético e eles vão estar esperando por vocês. Eles iam ganhar um tratamento para ampliar a visão, para eles enxergarem melhor. Sabe aquela história de presente, passado, futuro? Ou enxergar assim o que eu imagino isso, né? Não está escrito no livro. Enxergar o que precisava ser feito, ou enxergar o que precisava ser visto para realmente poder ajudar alguém. E aí eles foram, né? Aí André conta: nossa, nem dormi, né? Quem é que dorme sabendo que vai ganhar assim um poder desse, quase que um poder mágico, né? Pra ajudar. Só que esses dois já estavam evoluindo, então eles não iam ser bobinhos igual eu tô sendo agora. Mas enfim, quando acabou o tratamento, o André já achava que ia estar vendo assim além do alcance. Não foi bem o caso. Daí ele conta: não me senti nada diferente, aliás, só um pouco mais feliz e corajoso, mas assim, no olho de enxergar, não vi nada de diferença nenhuma. Aí, o Aniceto tinha dito para eles orarem na hora que estivesse recebendo ali o tratamento magnético para a visão, para eles orarem. Mas não orar como na Terra a gente faz, assim, fazendo pedicho. Não orar fazendo implorações. Orar agradecendo a oportunidade. E ele disse que pela primeira vez ele orou assim e ficou muito emocionado. Ele diz: poucas vezes tive uma emoção como naquela hora. Enfim, ele conseguiu receber esse tratamento, terminar, e ao meio-dia o Aniceto veio buscar os dois para que eles partissem para a Terra. Aniceto deixou tudo organizado ali na colônia, um serviço para cada um dos que iam ficar, e os dois bem faceiros, né? Imagine, iam fazer uma excursão com o chefe pela crosta terrestre. Bom, o Aniceto tinha passagem livre, então ele poderia voltar todos os dias na colônia, porque a gente sabe, né? A colônia, ela tem uma proteção energética para que não hajam ataques, só que no caminho não tem. Então os dois estagiários ali iriam vir para a Terra, mas não iam poder ficar indo e voltando nesse trajeto perigoso. Só o Aniceto voltaria todos os dias para ver como as coisas estavam dando, e os dois iam ficar lá na Terra. Olha que responsa, né? Eles estavam felizes demais. Daí eles ainda falaram assim: o Aniceto tinha poder enorme, ele tinha proteção, tinha tudo, porque o que vale no plano espiritual é a grandeza do teu caráter, é o que você já faz de bom, o que você representa, é o tanto de bondade que já existe em você. E os dois ainda eram estagiários, então eles tinham vergonha até do que eles pensavam, porque eles pensavam besteirinhas. E então eles não poderiam ter esse trajeto livre. Aniceto tinha e não usou. E eles ficaram muito emocionados, porque ele poderia ir voando, ele poderia fazer o que ele quisesse, e ele fez igual os dois peregrinos, volitando. Eu fiz assim de caminhar, mas não é caminhar, é volitando mesmo, assim, pelo chão. Igual os dois, ele poderia usar qualquer recurso, mas preferiu ficar andando ali com os dois, volitando ali com os dois. E aí, agora entramos no capítulo 15, a viagem, quando eles realmente fizeram a viagem. Eles começaram a viagem deles ao meio-dia e usaram um processo de volitação rápida. Imagina assim que seja velocidade de metrô, né? Uma coisa linda assim. Enfim, de repente chegaram num ponto da estrada que começou a ficar tudo mais pesado, mais denso. Daí a gente já imagina, né? Deve ser a entrada do umbral. E era.
quando as árvores começam a ficar feias, muito afuniladas, sem folha, a estrada começa a ficar assim, já imagino assim, na minha fantasia é grande. Imagina a estrada de chão batido, barro escorrendo pelo meio, e eles começam a ficar cansados. Daí o Aniceto disse, olha, será conveniente utilizarmos a locomoção, porque eles com as forças deles já estavam se sentindo assim esgotados. Daí, estamos penetrando esferas de vibrações mais fortes da mente humana. Não eram os desencarnados que produziam isso lá nos umbrais, é todo mundo. Então, quando eles chegaram ali num pedaço da estrada, onde os pensamentos dos humanos já criavam miasmas, já não deu mais para andar tranquilamente. Olha bem como a gente polui o nosso espaço, como a gente é doido de pensar coisa ruim demais. E os pensamentos é que causa desgraça ali ao redor da crosta. É influenciação mental da humanidade encarnada. E a gente pensa que é só o umbral que tem energia ruim. Aqui na Terra a gente pinta e borda, pensa o que quer sem regra nenhuma, não bota limite no pensamento e acaba estragando toda a nossa vibração. Enfim, depois a gente quer se sentir bem, tá? Daí eles foram e o Aniceto falou para eles, nessa região que nós estamos entrando, tem muitos seres abnegados que trabalham aqui para esclarecimento, para a missão de ensinar, consolar os que sofrem. Em parte alguma, o amparo divino se escasseia. Olha só, até num lugar ruim de respirar, tinha gente trabalhando para o bem. Bom, aí eles foram e chegaram no cume de uma montanha que, segundo o André, estava envolvida em sombra fumarenta. Olha bem, o lugar já era horrível, uma sombra fumarenta era só para piorar um pouco mais. Nesse momento, ó Deus de bondade, alguma coisa imprevista me felicitava o coração. Me felicitava o coração, disse o André. Contrastando com as sombras, raios de luz desprendiam-se de nós. Dele e do Vicente foi a primeira vez que eles se sentiam assim iluminados e a luz saía deles. E quando eu li isso aqui, gente, eu caí num choro, porque eu me lembrei da bondade divina que ajuda a gente até em lugares tão horríveis que a gente mesmo se mete, nos pensamentos tão ruins, nas decisões tão erradas, e mesmo assim a espiritualidade nos ajuda e nos coloca a luz. Nesse momento eles receberam um banho de luz e exalava a luz deles, e eles mesmos sentindo aquilo, acho que eles nunca tinham se sentido tão elevados assim, tão transparentes, tão bem e felizes, e caíram os dois de joelho e começaram a chorar agradecendo. Então, antes ali do meio-dia, eles já tinham recebido aquele potencial energético e eles ficaram mais sutis para receber as energias do bem, as energias do amor, e caíram de joelho e rezaram mesmo, agradecendo, felizes o momento. E o Aniceto disse muito bem, meus amigos, agradeçamos a Deus os dons de amor, de sabedoria e de misericórdia, porque é isso mesmo, saibamos aproveitar. E nós, a gente nem lembra de rezar às vezes durante o dia, vamos entrar nessa energia, é muito simples, a energia está sempre lá, a gente é que não busca, e quando a gente busca a gente se sente tão bem. É aquele banho, aquela recarga mental de amor, bem como disse o Aniceto, amor, sabedoria e misericórdia. Bom, e ele ainda completou, quem não sabe agradecer, não sabe receber, e muito menos pedir. Então não seja ingrato, vamos começar a aprender isso aí. Bom, depois eles levantaram, continuaram o caminho, e o André diz, um clima estranho, predominava o frio, a ausência de luz solar, picos altíssimos, feios, se semelhavam a agulhas na treva. Bom, já imagino coisas terríveis, né? Parece coisa de filme, assim. Esquisita vegetação subia do solo, de espaço em espaço entre os grandes abismos. Aves horripilantes surgiam medrosas de quando em quando, enchendo o silêncio de pios angustiados. Rija ventania soprava em todas as direções. Ou seja, um lugar horrívelzinho de se estar, né? Todo esse mundo que vemos, o Aniceto falou para eles achavam, meu Deus, o que é isso?
Todo esse mundo que vemos está na continuidade da Terra. Os olhos humanos veem apenas algumas expressões do vale em que se exercitam para a verdadeira visão espiritual. Como nós, que observando agora alguma coisa, não estamos vendo tudo. Às vezes a gente pensa que com o nosso olhinho a gente está enxergando tudo. Não tá. A gente só vê uma partezinha, só o que a nossa condição permite. Sempre tem coisas mais, coisas além para enxergar. E mesmo eles que tinham ganhado a visão além do alcance, não estavam enxergando tudo. Aniceto fez questão de dizer isso para ele. Aí ele diz, a maioria das criaturas que está na crosta ainda não entende essas verdades, senão só depois de perder os laços com a vida, os laços físicos mais grosseiros. É da lei que não devemos ver, senão o que possamos observar com proveito. Se a gente não pode observar com proveito, como ele diz, para que ver? Só para bisbilhotar? Só para não entender nada? Então a gente não vê. A gente só vê o que tem condições de ver. Bom, marcharam em silêncio. E depois de algum tempo, viram de longe um castelo iluminado. Aniceto fez um gesto com o indicador e explicou. É um dos postos de socorro do Campo da Paz. Vejam bem, gente, tem gente ajudando em tudo quanto é lugar. Que beleza, né? Que bênção. Um beijo, até o próximo capítulo.